bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez podemos chegar até aqui para te adorar, Senhor. Ó meu Deus, ouvi a tua palavra, Senhor. Sabemos que a tua palavra é vida para todos nós. Nos ajuda, Senhor, uma vez mais. Venha e parta o pão para nós, porque estamos famintos e necessitados de Ti. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a todos vocês com uma boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Envio a minha saudação a todos que estão na conexão, pela internet, e também os ouvintes de rádio. Lembrando que nós estamos transmitindo agora os cultos. Está saindo meio, vai ter que reduzir um pouco, né? Cortar algumas coisas para dar 1 hora, né? Mais ou menos. Mas hoje é transmitido na íntegra, né? O culto, porque estamos ao vivo. E sabemos que a palavra de Deus, ela é a coisa mais preciosa para todo homem, todo ser mortal. E você é o tempo mais bem aproveitado, é quando você tira para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos no meio de uma perplexidade desse vírus, e sabemos que isto tem trazido muitos doentes, muitas mortes, mas até aqui nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, embora às vezes até mesmo nós acometidos do vírus, como no caso o irmão Nildo, mas ele está bem, graças a Deus, está se recuperando, né? Teve febre só o primeiro dia, mas depois não teve mais, né? E graças a Deus está se recuperando. E a gente espera e ora a Deus, porque Ele é o nosso curador. E cremos que temos o poder vivificador, o poder da cura divina, que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Então, confiamos só em Jesus Cristo. Amém? Fazemos a nossa parte aqui, como ser humano. Nós tomamos remédio, usamos os médicos, mas sabemos que nenhum médico pode dar vida para ninguém, a não ser Deus. E nós sabemos que através da cura divina, todos nós somos beneficiários da cura divina. O nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero ler hoje, para nós falar um pouco aqui, na mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Eu quero ler, o profeta começa lendo o capítulo completo de Isaías 53. Convido a vocês para se pôr de pé, os que podem aqui, e vamos ler Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação?
E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um seguindo, se desviavam pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Vocês podem se assentar. Nós vamos ouvir o hino. Passarinhos, Deus deu um ninho, Deus deu as asas
parte pra cada como Ele quer. A cada Deus deu o dom especial para o servir, para usar. Deus deu a mim um coração para o amar, para o servir e o adorar. Para o amar, para o servir e o adorar. Amém. Deus abençoe o irmão Felipe. Estava vendo ali, tem uma audiência, né? Tem alguns irmãos que pedem oração. E ao final do culto, nós oramos, né? Por os pedidos que estão na audiência, né? A irmã Maria do Socorro, né? Pede oração para o seu filho, Paulo Manassés. Nós oramos, viu, irmã Maria? Você escreve o nome dele aí, que no final do culto, da mensagem, a gente faz uma oração especial por aqueles que estão doentes, mesmo na internet. Agora, nós lemos aqui, Isaías 53. Eu fico pensando aqui como o Espírito Santo precisa, né, aos seus profetas da precisão exata, porque aqui Isaías relatou com exatidão o que Jesus passou naquele dia no Calvário. E ele fala dos pecados que ele levou, né? Ele levou os pecados de muitos, como diz aqui o profeta Isaías. Mas eu quero aqui destacar aqui, o profeta destacou quando pregou essa mensagem, o versículo 6. Ele diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele levou os nossos pecados. Aquele dia no Calvário, ali, lá na cidade de Jerusalém, naquela sexta-feira, o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E o apóstolo Paulo disse: ele morreu segundo as Escrituras. Foi sepultado segundo as Escrituras. E ressuscitou segundo as Escrituras. Aleluia! Todo o plano de Deus é perfeito, não é? E o profeta, ele começa nessa mensagem, eu quero ler um pouco mais na frente, porque a gente sempre prega essa parte inicial dessa mensagem, já tenho pregado muitas vezes ela aqui, e hoje eu vou começar na frente, né? Mas o profeta começa aqui fazendo uma comparação e levando-nos assim em pensamento a um passado muito distante, onde não havia nada, só havia o espaço
não havia uma estrela, não havia nada, mas ali naquele espaço era Deus. E dali saiu um halo, e esse halo é Cristo. Aleluia! E por ele foi feito todas as coisas. E ele era a palavra. A palavra de Deus foi feita todas as coisas. Ele fez todas as coisas, como está escrito lá em São João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, o profeta Isaías estava relatando quando Deus, ele nasceu de uma virgem, né? Se fez carne, ele andou, viveu como os homens aqui na terra, trabalhando para ganhar o seu sustento, porque ele pertencia ali a uma família humilde, que tinha que trabalhar para ganhar a sobrevivência. E ele trabalhou. Ele foi um homem que não tinha parecer e nem formosura. Quer dizer, ele não estava um homem ali do meio, vamos dizer assim, dos grandes, dos doutores, dos principados. Ele era um homem simples. Mas ali era Deus feito carne. Emanuel. E ele começou o seu ministério com a mensagem que os homens, a maioria não pôde ver, mas aqueles filhos de Deus puderam ver, os apóstolos, aquele pouco número. E os homens daquele tempo, eles odiaram. E nós vemos que esta é uma, vamos dizer, é a maneira, o inimigo, o diabo, que trouxe o pecado, a morte, a destruição. Ele odeia as coisas de Deus, odeia o povo de Deus, e ali, no entanto, era Deus feito carne. Ele foi odiado, até mesmo por aqueles que dizia ser o guardador da palavra, seus leitores da Bíblia, ensinadores da lei de Moisés, eles não puderam ver. Quando toda a Bíblia estava estampando ali, nós vemos aqui Isaías mostrando exatamente aquela cena do Calvário. Mas isto aconteceu e ele estava assim como que cegos e não viram. Mas isto foi por um propósito de Deus, que Ele fez isto para salvar dos nossos pecados, para levar as nossas enfermidades, para nos redimir do pecado, dos pecados do mundo, porque nós não podemos chegar a Deus se não for por Cristo Jesus. Então isto
Ele deu ali, ele abriu o caminho que estava fechado por causa do pecado. E aqui o profeta, no começo, quando ele fala dessa mensagem, ele fala ali da criação, né? Quando ele começou a formar os átomos, as estrelas, a terra. E quando ele criou os animais, foi criando ali, vindo do mais baixo para o mais alto, e ele criou o homem. Agora o profeta diz que a primeira coisa, o primeiro homem que foi criado foi o homem espírito, que é a semelhança de Deus. E aí ele fala aqui nessa mensagem, eu estou até fazendo um pequeno resumo. Ele fala que esse corpo aqui é um corpo de carne, mas quando ele formou o homem do pó da terra, ele botou aquele espírito que ele havia criado ali no princípio. E ali o homem recebeu o fôlego da vida. Mas o homem guiava, mesmo naquela condição espiritual, ele podia guiar os animais, ele podia guiar os peixes no mar. Ele era semelhante, à semelhança de Deus. Mas quando ele esteve no Jardim do Éden, e depois da queda, ali foi uma grande separação do homem com Deus, porque o pecado veio e fez a separação. E ele, a princípio ali no jardim, ele tinha tudo. Ele tinha as frutas, as plantas. Ele podia chamar qualquer coisa e vir, ele tinha um poder, porque ele era um filho de Deus. E um filho tende a ser igual ao pai, né? Agora veja, que tristeza foi para ele sair ali. E o profeta diz que Deus teve que matar aquelas ovelhas e fazer aquelas vestes, e eles saíram todo ensanguentado de sangue, ali misturado com as lágrimas, porque eles haviam pecado e a pena que era exigida era a morte. E Deus disse ali para Adão: Adão, tu veio do pó e ao pó retornará. Que tristeza! Ele tinha perdido coisas muito preciosas, porque ele era para viver eternamente. Os filhos de Deus eram para vir da mesma forma que ele veio. Mas, no entanto, o pecado ali fez a separação. Agora, o interessante é que Deus não foi pego desprevenido. Deus já sabia, ele já tinha feito o plano da redenção antes que o mundo existisse. E ele falou ali para eles, dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E ali todos os tempos
no decorrer dos tempos, da história, vieram sobre um rastro de sangue. Porque cada cordeiro que foi sacrificado, até mesmo o de Abel, ele estava falando do Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos estavam apontando que o Cordeiro viria e levaria as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele abriria o caminho para nós termos vida eterna. Aleluia! E hoje nós podemos estar aqui, neste lugar simples e humilde, mas nós estamos pregando a palavra de vida eterna. Porque existiu aquele dia no Calvário. Porque Deus veio e nos redimiu. Isso é precioso demais. E nós, aceitando aquele sacrifício que Ele fez por nós, nós já temos a salvação, já temos a cura divina, já temos a libertação, nós temos vida eterna. Tudo já é nosso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero ler aqui, começando do 91, na mensagem. Vou ler aqui uns poucos parágrafos nessa noite. Ele diz: então aqui está o projeto de Deus para a glória. Projeto de Deus para a glória. Estude-o. Aí está ele. É o sangue aspergido por todo o caminho. Você não pode perder a trilha se você seguir o sangue. Amém. Agora você pode ver, simplesmente siga de perto o sangue e você estará bem. Pois há pegadas sangrentas em cada passo do caminho. Agora observe como Deus lá no passado, antes que Ele pudesse fazer isto, agora Ele poderia se colocar, ou mesmo que pudesse se levantar para receber, Ele os mataria nesse momento. Ele tinha que fazê-lo porque Ele é soberano. E Ele tem que cumprir a sua palavra. Ele diz: no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. E aquilo estava estabelecido para sempre. Era a palavra de Deus. Então eu posso vê-lo no passado, quando ele matou essas ovelhas. Você diz: eram ovelhas? O irmão Brana diz. Irmão Brana? Eu creio que sim. Ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E era a pele de ovelha. Tirou e jogou lá nos arbustos. Ele disse: enrole-se nisto e saia para receber. E eu posso ver Adão e Eva puxando essas ovelhas, essas peles ensanguentadas, balançando ao redor de si. Pode você imaginar os amáveis, belos corpos deles, dois seres humanos perfeitos, agora envolvidos em peles ensanguentadas de ovelha? Eu posso vê-los ali de pé. E Deus disse: Adão, porque você ouviu a sua esposa ao invés de mim, então eu te tirei do pó, e ao pó voltará. E Eva, porque você ouviu a serpente
ao invés de mim? Ora, você trouxe vida, tirou a vida do mundo. Você terá que trazer vida ao mundo, e eu multiplicarei as suas dores, e seu desejo será para o seu esposo, e assim por diante. E ele disse então: serpente, porque fizeste isto, andavas ereto, né? A serpente andava eretos, né? Ele não era um réptil, ele era uma besta, andava ereta, mais sutil que todas as bestas do campo. Dei-me testemunha, isto é a Escritura. Andavam ereto como homem, e ela a enganou, e ele disse: porque tu fizestes isto, não terás mais pernas, e andarás sobre o teu ventre por todos os dias da tua vida, e pó será o teu alimento. Bem ali estava eles. O julgamento, Deus tinha que cumprir o seu julgamento, porque ele tinha falado sobre isto. E ele é Deus. Ele não pode voltar atrás nisto. Ele tem que ficar a fim de ser Deus. Deus tem que guardar a sua palavra, isto é certo. Então ali eu posso imaginar vendo aquela coitada Eva, quando ela olhou para Adão, seu longo cabelo loiro caído sobre suas costas, aqueles grandes brilhantes olhos azuis que parecia com os céus onde Deus os havia feito, as lágrimas jorrando, se misturando com o sangue, nos vestimentos, balançando ao redor do seu corpo. Eva e Adão, com seu corpo forte, a pegou e a encostou no seu peito, e ali as lágrimas misturaram, caindo, enquanto corria através das peles das ovelhas, o sangue pingando, sangue por toda parte ali. Agora ele diz: você tem que sair da minha presença. Eu posso ver Eva e Adão com seus braços ao redor um do outro, indo, se retirando assim aqueles velhas peles de ovelha, batendo contra as suas pernas, sangrando, batendo as suas pernas. O irmão Brana bate palma uma vez. E eu posso ver todo aquele espaço que era Deus. Deus não tinha princípio de dias, fim de anos. Ele é para sempre, para sempre. E eu posso ver aquele grande espaço começando a se mover conjuntamente assim, tomando forma de um funil assim, e isto moveu diretamente. Quando ele começou a fitar aquele pequeno casal, descendo através do jardim do Éden, pelas sangrentas, batendo contra as suas peles sangrentas, né? Batendo contra as suas pernas, ele não podia suportar isto. Isto desceu até o próprio coração de Deus e soletrou amor. Deus amou. E ele simplesmente não podia vê-lo sair. E ele os chamou de volta e disse: eu colocarei inimizade entre a sua semente e a sua semente de Satanás. Então, quando aquilo foi feito, foi no Calvário, quando Deus, Ele mesmo desceu, através de uma mulher, nasceu de uma virgem. Como eu gostaria de ocupar-me neste ponto só um pouquinho, no Éden, e observe quando eles foram expulsos do jardim, por causa da transgressão, todas as bênçãos, as benções cortadas por causa da transgressão.
E eu penso essa noite que este é o problema com a igreja. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Aí está você. Você vê, as bênçãos de Deus é cortada por causa da transgressão, por causa do pecado. Expulso do Éden. Eu me lembro de um hino, quando eu era menino, eu ouvi uns irmãos cantar. Era mais ou menos assim. E foi expulso da terra, ficar num canto da terra, sozinho, tristonho, sem o Senhor ver. Era mais ou menos assim. Então eles ficaram num canto ali da terra, enquanto eles tinham um jardim com tudo. Agora eles tinham que trabalhar para comer. E ali, o profeta viu aquele redemoinho, trouxeu ali, e provavelmente aquele jardim se transportou dali. Eles não puderam mais ver. Eles ficaram agora longe, separados de Deus. E Deus colocou ali anjos, querubins, guardando o jardim. Porque se o homem voltasse lá e tomasse da árvore da vida, ele voltaria a ter vida, mesmo no pecado. E aí nós voltamos para os nossos dias, vivendo os dias de hoje, as pessoas vivendo em pecado, em transgressão, em desobediência, mas querendo ter vida eterna, né? Mas nós só podemos ter vida eterna crendo em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, crendo em Sua palavra. Aqui o homem foi expulso do jardim porque descreu da palavra. Se ele tivesse ficado debaixo da palavra, não haveria morte na terra, não haveria pecado, não teria cemitério nem hospitais. Mas ali, por causa do pecado, veio a morte. E o pecado é a morte. Mas Deus amou. E está escrito lá em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Ele veio, Ele mesmo se fez um de nós. E Ele morreu pelos nossos pecados. Nós vemos esse rastro de sangue, porque cada cordeiro que foi sacrificado apontava para o cordeiro perfeito. E João ali, o profeta, o Elias que viria ante a face do Senhor, ele apontou para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aí nós vemos aqui Isaías, ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueneadores. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, mas ele levou a iniquidade de muitos. Ele levou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Para nós podermos voltar novamente naquele lugar perfeito que Deus viu antes da fundação do mundo,
Este era o plano da redenção de Deus. Deus em Cristo. Cristo na igreja e a igreja e Cristo no reino restaurado novamente, no Éden novamente. É para onde nós estamos indo, cada um cristão está indo para o gozo inefável, o gozo eterno, o Éden novamente. O profeta fala: eu creio que o grande querubim estava do lado deste portão, e aquela espada girando de um lado para o outro, guardando aquela porta ali de entrada para o Éden. Observe o fogo do Espírito Santo guardando o portão. E hoje é isso que guarda o portão. Se você tem medo do Espírito Santo e fogo, você nunca entrará. Ardente é a espada de Deus. Deus é um fogo consumidor, vigiando aquela árvore, guardando a árvore da vida. Aleluia! E agora observe então, este é o lindo quadro. Oh, que coisa! Eu posso ver Adão, Caim e Abel, melhor dizendo, labutando e agora saindo para fazer um sacrifício. Eu creio que eles construíram os seus altares bem junto ao portão, junto ao trono, onde eles podiam adorar. E observa aqui, vem Caim. Ele provavelmente trabalhou o ano todo labutando, fazendo tudo o que podia para colher as maiores maçãs, as maiores aboboeiras, ou seja o que for que eles tinham, e trouxe isto até o portão e construiu para ele um altar bem ali ao lado do portão, na presença de Deus, e colocou todas as suas frutas e os grandes corpos de leite, tudo que os colocou no altar corretamente. Então ajoelhou e adorou. Agora eu quero que eu espero que isto infiltre profundamente, como nunca antes, até que você obtenha isto. Veja, agora observe. Se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Caim construiu um altar ao Senhor e você diz: bem, o irmão Brana, eu não somente faço isto, mas faço sacrifício, eu contribuo às missões estrangeiras, essas coisas estão bem. Está bem, mas Deus requer mais. Caim fez isto, ele mesmo estava vendo. Ele trouxe o sacrifício, ele adorou o Senhor. Ele se ajoelhou, ele ofereceu louvor ao Senhor e disse: Senhor, aqui estou eu trouxe a Ti uma oferta, construí um altar, amém? Resumindo, eu sou membro de igreja e isso penetrou. Veja, eu sou membro de igreja, eu creio em Ti e isso penetrará agora. Deixe isso infiltrar profundamente. Eu sou um crente em Deus, eu construí um altar, eu trouxe um sacrifício e aqui estou. Senhor, eu estou Te adorando. Deus virou as suas costas para isto, certo? E na manhã da Páscoa, como um pastor dessa cidade disse: o Senhor sabe que eu faço, pregador,
na manhã da Páscoa, e eu disse: o quê? Disse: eu digo a todo o meu pessoal, digo a eles, Feliz Natal. E disse: por quê? Disse: eu não verei mais até a próxima Páscoa. Todo mundo aparece na Páscoa, isto é tudo. Agora veja aqui. Agora quero que vocês observem como aquela tendência, aquilo era Satanás em Caim. Observe. Agora isso devia fazê-lo sentido muito bem. Alguns de vocês que são peregrinos viajam e nós temos talvez que dizer: bem, eu gostaria que pudéssemos fazer isto nessa igreja, aquilo, eu seja satisfeito, aleluia. Eu prefiro adorar em um pequeno cômodo velho em algum lugar, no fundo de uma viela, e ter Deus ali, do que uma catedral sem Deus nela. Isso é certo. Claro, ali ele era um homem pobre. Observe então, ele trouxe a sua oferta, Caim trouxe, e a colocou ali em cima. Agora observe, ele veio da linhagem de Satanás, porque ele esperava que Deus aceitasse isto, porque eram lindos frutos, algo que ele fez ele mesmo. Tantas pessoas dizem: bem, eu pertenço a certas ordens diferentes, eu faço doações para a Cruz Vermelha, doação para caridade, eu faço doação para as igrejas. Que tal isto, irmão Brano? Isto é bom, mas aquele que não nascer de novo não entrará de modo algum no reino. Observe isto. Esta coisa de caridade são ótimas, mas contudo, este não é o caminho provido por Deus. Caim chegou ao seu próprio caminho. Muitos, esta noite, estão chegando ao seu próprio caminho. Você não pode nem mesmo arrazoar sobre isto. Ora, a razão não pode, nem mesmo, sua razão não está qualificada. Você não está qualificado para arrazoar sobre isto. Se você pudesse arrazoar sobre isto, não seria mais pela fé. Você tem que oferecer por fé. Agora você diz: irmão Brano, o Senhor quer dizer... Bom, eu vou resumir um pouco aqui. Então vamos pensar ali, Caim ofereceu o sacrifício dele. Era frutos, fez um altar. Ele não fez nem um altar ao diabo, ele fez a Deus. Mas sabe o que a Caim não tinha? Era a revelação de quem era Deus, o que tinha acontecido. Mas Abel veio ali com um cordeiro da sua criação, um cordeiro dos melhores cordeiros que ele tinha, o mais famoso ali. Ele pegou aquele cordeiro, ele fez o seu altar, pegou uma pedra e sangrou aquele cordeiro, e colocou ali, fez o sacrifício no altar. E Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Agora, Abel fez, porque ele teve a revelação de Deus, o que Deus aceitaria. E ele viu que o pecado ele veio pelo sangue, e só o sangue quem tirava o pecado do mundo. E ali Abel apontou que viria um cordeiro de Deus, um cordeiro perfeito de Deus, que tirava o pecado do mundo. E nós vimos isto na história, nós vimos isto acontecer. Nós olhamos para aquele dia no Calvário, aonde ele levou sobre si todos os nossos pecados,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó, irmão, eu vou ter que encerrar. Às vezes a gente começa a ler um texto da mensagem, e isso é profundo. Mas isto é muito bom, nós olharmos esse grande plano de Deus, esse grande plano da redenção de Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e que os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Eu convido a todos para se pôr de pé e nós vamos encerrar esse culto, vamos orar por a irmã Maria do Socorro, essa aqui, né? Irmã Maria do Socorro pede oração por seu filho Paulo Manassés, por saúde. Irmão Antônio, irmã Ediene, irmão Nildo, por saúde, Ismael, por saúde. Vamos orar por todos mais uma vez. Maravilhoso Deus, bondoso Pai Celestial, nós vimos aqui nessa noite o grande plano de Deus. Mesmo antes que existisse um mundo, que existisse um sol, uma terra, ó Senhor Jesus, nós já estávamos no Teu plano, Pai. Nós já estávamos no plano de Deus. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ó Pai amado, Tu veio, se fez carne e morreu pelos nossos pecados. Ó Pai bendito, nos dando, Pai, vida eterna. Esse é o grande amor de Deus, é o amor infinito de Deus. Nesse momento, Senhor Jesus, eu peço por cada um dos Teus filhos que estão nessa conexão, peço por os que estão doentes, por os que foram citados aqui nessa lista de oração. Ó Pai bendito, que Tu conceda a cura, Pai, para os que estão doentes, que Tu, Senhor Jesus, liberte o que está oprimido e salve o perdido, Pai amado. Ó Pai bendito, nós Te agradecemos, Senhor, porque estamos fazendo uma adoração a Ti, mas baseado na revelação de quem Tu és, Senhor. Não uma adoração de Caim, mas a adoração de Abel, que foi feito sobre a revelação. E nós sabemos, temos a revelação que Tu é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Nesse momento, Senhor Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Ó Pai bendito, que Tu toma conta de cada um de nós, dirige os nossos passos em Teu caminho, nos ajuda, Senhor, para cada dia nós estarmos mais perto de Ti. Nos deixa estar preparados, Senhor, para o dia da Tua santa e bendita vinda. Encha-nos mais e mais com Teu Espírito Santo. Eu Te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês.